Convidar você a se colocar de pé e abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, a partir do versículo 35 até o verso 43. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 18, do 35 ao 43. Todos encontraram? Amém. Aconteceu que, ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira-mar do caminho, pedindo esmolas. E, ouvindo o pé da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam, para que se calasse. E ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe trouxesse. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: Que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguiu glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Feche seus olhos mais uma vez. Vamos orar. Pai, aqui se encontra o teu povo, a tua igreja, na expectativa, Senhor, de ouvir a tua voz. Pois nós dependemos de ti, Senhor. Por isso, Senhor, fale aos nossos corações. Aguce, Senhor, os nossos ouvidos, para que a tua palavra penetre neles e chegue ao teu coração e faça morada, Deus. Para que nós, assim, possamos sair daqui edificados, transformados e com a certeza que o Senhor falou conosco. Abençoe, Senhor, todo esse tempo que vamos estar aqui ouvindo a tua palavra. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se sentar, meus irmãos. Meus irmãos, no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, nós temos aqui uma série de acontecimentos com Jesus. Nos versos de 1 a 8, Jesus conta uma parábola da viúva persistente. Nos versos de 9 a 14, Jesus conta uma outra parábola do fariseu e o coletor de impostos. Nos versos 15 a 17, Jesus abençoa as crianças. Nos versos 18 a 30, Jesus responde uma pergunta de um jovem rico. E a pergunta é: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Nos versos 31 a 34, Jesus reúne os seus discípulos e anuncia a sua morte. Jesus diz que vai cumprir-se tudo quanto está escrito por intermédio dos profetas no tocante ao Filho do Homem. Nos versos 35 a 43, o texto vai narrar o milagre realizado por Jesus na cura de um homem. E este homem era o cego Bartimeu. Olhando, meus irmãos, para esse texto, dos versos 35 a 43, e fazendo uma ligação com o novo ano que se iniciou, eu quero aqui te fazer uma pergunta. O que Jesus requer de nós para o ano de 2025? O que Jesus requer de você
para o ano de 2025. Em primeiro lugar, o que Jesus requer de nós é o reconhecimento. Essa é a primeira coisa que Jesus quer de nós para o ano de 2025. Ele quer o reconhecimento do seu povo, da sua igreja. Veja o que diz os versos 35 a 38. Aconteceu que ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmolas. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Irmãos, a fama de Jesus já havia se espalhado e chegou até a esta cidade, Jericó. Jericó é a cidade mais antiga do mundo. E é em Jericó, é nessa cidade, que Jesus vai encontrar com um homem, um cego, Bartimeu. Diz o texto que ele não apenas era cego, não apenas tinha um problema físico, mas também era muito pobre, porque diz o texto que ele pedia esmolas. Mas no verso 36, o texto diz que esse cego ouviu um ruído, ouviu um barulho diferente. E que barulho foi esse? Barulho de passos. Uma multidão seguia Jesus. E quando você está no meio de uma multidão, você escuta esses barulhos assim. É assim que você escuta o barulho do passo da multidão. E diz o texto que ao escutar esse barulho, ele pergunta: o que se passa? O que está acontecendo? Diga para mim. E alguém então anuncia para esse cego e diz que está passando aí Jesus, o Nazareno. E é nesse momento, meus irmãos, que esse cego começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. O que Jesus requer de nós para o ano de 2025? Ele requer que você reconheça que é Ele quem tem compaixão de você. Jesus quer que você reconheça que é Ele que é soberano sobre a sua vida, que é Ele quem cuida de você, que é Ele quem te abençoa, que é Ele quem te transforma, que é Ele quem te renova, que é Ele quem te salva, que é Ele quem te cura. Esse cego aqui experimentou isso. Quando ele diz aqui, então, diz o verso 36, ele começa a clamar. Depois que ele ouviu que era Jesus, ou seja, a fama de Jesus já havia se espalhado e esse cego já tinha ouvido falar de Jesus. E agora ele fica sabendo que Jesus, o Rei dos Reis, aquele que transforma vidas, está perto dele. E ele então começa a clamar. E é interessante que ele chama por Jesus com um título messiânico: Filho de Davi. Porque é justamente isso que Jesus é. O livro de Salmos aponta isso. Jesus, Filho de Davi. Aqui nós temos um título messiânico de Jesus. Isso significa, meu irmão, minha irmã, que as profecias que falam a respeito de Cristo se cumprem em Jesus. E ele então começa a clamar. Ele reconhece que ele está perto daquele que tudo pode,
daquele que é poderoso para transformar a sua vida, para transformar a nossa vida. Então, o que Jesus requer de nós, meus irmãos, para o ano de 2025? Que você reconheça que Ele é Deus. Que você reconheça que somente Ele pode abençoar a sua vida. Que você reconheça que você depende dEle o tempo todo. O que Jesus requer de nós para o ano de 2025? Que você reconheça que sem Jesus você está perdido. Que sem Jesus não há esperança para você. Que sem Jesus você não terá a resposta. É isso que o Senhor requer de nós durante esse novo ano que se inicia. Talvez, meu irmão, minha irmã, o ano não começou e você já está enfrentando algumas lutas, alguns desafios, algumas tribulações, alguns problemas que você enfrentou em 2024 e está enfrentando já no início de 2025. Apesar disso, meu irmão, minha irmã, o Senhor Jesus quer que você reconheça que você depende dEle, que você vai vencer suas batalhas quando você lutar com as forças dos braços do Senhor. É Ele quem nos sustenta, é Ele quem nos guarda. Esse cego entendeu bem isso. Ele reconhece que somente em Jesus pode ter alguma esperança. Esse cego reconhece que somente em Jesus ele pode encontrar a verdadeira felicidade. Então, meu irmão, minha irmã, o que Jesus requer de nós para o ano de 2025? Em primeiro lugar, reconhecimento. Reconheça que você depende dele, que você depende de Jesus. Reconheça que é o Senhor quem tem sustentado a sua vida. Mas o texto não para por aqui. Há um outro ensinamento para nós aqui. O que Jesus requer de nós para o ano de 2025? O que Jesus quer de você, meu irmão, minha irmã? O que Jesus quer dessa igreja é que o povo de Deus, é que a igreja do Catarcione persevere. Não desista da caminhada. Não desista das lutas. Continue seguindo em frente, perseverando em Jesus. Veja o que diz o verso 39. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Veja que interessante, meus irmãos. Esse cego fica sabendo que Jesus está perto dele. E ele então começa a gritar, começa a clamar, começa a chamar a atenção de Jesus. E alguém no meio da multidão sai, chega perto dele e diz: cala sua boca, pare de falar, está incomodando esses gritos. Meu irmão, minha irmã, quando nós passamos por lutas, enfrentamos dificuldades, a reação do povo de Deus é clamar ao Senhor, é buscar pela graça e pela misericórdia de Deus. Mas quanto mais você busca, quanto mais você ora, surgem pessoas para querer minar a sua fé. O Hernando Dias Lopes chama essas pessoas de roubadores de esperança. São pessoas que querem roubar a sua esperança. Está passando por luta, você está orando. E chega alguém e fala e diz: por que você
você está orando? Por que você vai à igreja? Por que você está lendo a Bíblia? Pare de ficar perdendo tempo com isso. Pare de orar. Por que você está indo para a igreja se nada muda? Você está passando por lutas, enfrentando dificuldades. Esses são os roubadores, meus irmãos, da esperança que surgem no nosso caminho. Esses são os roubadores da esperança que surgiu na vida desse cego. Mas o que esse cego fez? Ele não deu ouvido aos roubadores da esperança. Ao contrário. Quanto mais as pessoas falavam, cala sua boca, para de falar, para de chamar o nome de Jesus, mas ele gritava, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Esse cego está nos ensinando, meu irmão, minha irmã, a perseverar. Nós estamos, meus irmãos, no início de um novo ano. E nós não sabemos o que nos espera daqui para frente. Mas Deus sabe, porque Ele decretou tudo. Qual é a nossa função? Quando os problemas surgirem, quando os problemas baterem na sua porta, o que você tem que fazer? É desistir? É entrar em desespero? Não. É perseverar. É permanecer firme no Senhor. É continuar clamando pelo nome de Jesus. É esse nome, meus irmãos, que tem poder. Quando o cego começa a clamar de maneira insistente, ele está demonstrando o quê? Que ele depende de Jesus. E ele também está demonstrando o quê? Que ele precisa perseverar. Tem pessoas que passam por problemas. E problemas difíceis. Ao invés de orar, de aumentar mais a sua devocional, a sua vida de oração, o que faz? Já quer desistir. Já quer jogar tudo para o alto. Já quer sair correndo. Não, meu irmão, minha irmã. Não. Você e eu, o povo de Deus, não foi chamado para retroceder, mas foi chamado para continuar seguindo em frente. Quando o povo de Deus estava diante de um grande problema, na frente, o mar. Atrás vinha o exército de Faraó. E de repente o povo de Deus entra em desespero. O que vai ser de nós? Escapamos do Egito e vamos morrer aqui da frente para o mar, ou vamos sermos massacrados pelo exército de Faraó. O que Moisés faz? O grande líder, Moisés, ele vai orar. Ele vai buscar o Senhor. Está passando por lutas, meus irmãos. Está enfrentando dificuldade. Ore, porque a ordem de Deus é: diga ao meu povo que marche. Ou seja, não olhe para trás, não retroceda, continue seguindo em frente, porque Deus é contigo. Ele está dizendo aqui, na sua palavra, justamente isso. Nós temos aqui um homem cego, um homem que tinha uma dificuldade, um problema físico. E quando ele fica sabendo que Jesus está perto dele, e ele então fica empolgado, por quê? Porque ele já tinha ouvido falar das histórias de Jesus, dos milagres que Jesus já tinha realizado em outros lugares. Então chegou agora a minha vez, chegou o momento de eu ter um encontro com esse milagre chamado Cristo. E aí ele começa a clamar, começa a gritar. E aí pessoas chegam e mandam ele calar a boca. Fica quieto, para de perturbar, para de clamar. Quanto mais essas pessoas falavam, mais ele clamava o Senhor. Sabe o que esse homem está nos ensinando, meus irmãos? Esse cego, que nós não podemos olhar
para os obstáculos. Nós não podemos ficar presos aos obstáculos. Nós precisamos estar focados em Cristo Jesus. Todos nós, meus irmãos, passamos por problemas. Todos nós enfrentamos algum tipo de dificuldade. Enquanto nós estivermos caminhando aqui sobre essa terra, muitas lutas você vai passar, vai enfrentar, mas a pergunta é: como você vai passar por essas lutas? Você vai desistir no primeiro problema que surge durante o novo ano? Ou você vai perseverar, vai permanecer firme e vai seguir em frente com Cristo Jesus? O cego fez isso, irmãos. Ele não deu ouvido aos roubadores da esperança. O foco dele está em Cristo Jesus, porque é em Cristo que nós somos vitoriosos. Mas esse texto, meus irmãos, ainda nos ensina uma terceira lição. Terceira e última lição. O que Jesus requer de nós para o ano de 2025? Em primeiro lugar, reconheça que Deus está no controle, que Ele é soberano, que Ele cuida da sua vida. Em segundo lugar, persevere, permaneça firme, resista, não abandone, continue seguindo em frente, persevere em oração. Mas em terceiro lugar, o que Jesus requer de nós para o ano de 2025? Tenha fé. O que Jesus quer de você, meu irmão, minha irmã, para o ano de 2025? Que você tenha fé. Veja o que diz os versos 40 a 43. Então, parou Jesus e mandou que lhe trouxesse. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: que queres que eu te faça? Respondeu ele, o cego: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: recupera a tua vista. A tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguiu glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Meu irmão, minha irmã, o que Jesus requer de você para esse ano? Que você tenha a fé, que você manifeste a fé. E fé aqui, meus irmãos, manifestada por esse cego, não é fé na fé, não é uma fé no escuro, mas é uma fé em Cristo Jesus. É Ele quem é o autor da fé. É Ele quem nos dá a fé para crer nele. Então, meu irmão, minha irmã, está enfrentando lutas. Iniciou o ano enfrentando grandes desafios. Tenha fé em Jesus. Porque é Ele quem traz a vitória. Meus irmãos, a fé é o motor que leva os discípulos a buscar a libertação junto a Jesus. A fé é a chave para vencer os obstáculos da vida, como esse cego fez. A fé é a força que leva a uma visão mais apurada e a capacidade de fazer as escolhas certas. A fé, meu irmão, minha irmã, é a força que leva a uma visão mais profunda e é a capacidade de ver o que Deus deseja. É interessante aqui nesse texto que o verso 42 diz assim: Jesus disse para esse cego: recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Deus é maravilhoso, irmãos. A bênção que Jesus deu para esse cego
Não era apenas a bênção de uma restauração física, mas Deus fez algo muito maior em Cristo. Deus perdoou os seus pecados. Deus salvou este homem. Quando Jesus diz, fé te salvou, Ele está justamente ensinando isso. Eu vou dar algo a você que é muito maior do que um milagre físico, mas é um milagre da alma. É você ter o nome escrito no livro da vida, é você ter a certeza que você foi salvo por Cristo Jesus. Essa é a diferença, meu irmão e irmã. Nós vivemos num tempo onde falsos pregadores focam muito as bênçãos terrenas, focam muito a ideia da chamada teologia da prosperidade. Deus é obrigado a te abençoar. Meu irmão, minha irmã, Deus não é obrigado a abençoar nada. Ele faz isso por pura misericórdia, mas você precisa entender que o Deus das bênçãos é melhor do que as suas bênçãos. Qual é a bênção que o Senhor deu a você? O maior milagre que você tem não é a cura de alguma enfermidade. O maior milagre que você recebeu não é se você hoje está empregado, se você foi promovido no emprego, se você conseguiu um belo casamento. Não! O maior milagre que Deus deu a você é enviar Cristo Jesus para perdoar os seus pecados e te salvar. Esse é o maior milagre. Lembra daqueles 10 homens que foram curados por Jesus? Quantos voltaram para agradecer? Quantos? Apenas um. Os outros 9 foram curados, mas não foram salvos. Aquele que voltou curado, mas recebeu ainda algo maior do que a cura, a salvação em Cristo Jesus. Esse é o maior milagre que o texto destaca aqui. O maior milagre, meu irmão, minha irmã, é você saber que os seus pecados foram perdoados, que Cristo te salvou, e quando Ele voltará para te buscar. Por isso Ele diz para esse cego, recupere a vista. Mas Ele não para por aí. Ele diz, a tua fé salvou. O Senhor deu algo mais do que um milagre físico de uma bênção física. O Senhor perdoou os seus pecados e salvou esse homem. Essa é a grande lição desse texto, meus irmãos. Nós estamos iniciando um novo ano. E tenho certeza disso. Que lutas virão. Novos desafios virão. Mas você precisa perseverar. Diante das lutas, diante dos problemas, manifeste a fé em Cristo Jesus, porque Ele é quem sustenta você. Amém? Amém. Que Deus te abençoe. Que o Senhor fortaleça a sua vida. Renove as suas esperanças. E que você comece a caminhar esse novo ano debaixo da graça do Senhor. Amém. Olá, graça e paz. Eu quero te fazer um convite para você e para a sua família. Venha conhecer a Igreja Presbiteriana em Catarcione, uma igreja bíblica, reformada, que tem como princípio as Escrituras. Venha, traga a sua família. Estamos aqui na rua Eugênio Nidec, número 304, o bairro Catarcione. Sempre aos domingos, a partir das 9h30 da manhã, com a Escola Bíblica Dominical, e à noite, às 19 horas. E às quintas-feiras, às 19h30. Você é o nosso convidado. Deus te abençoe.